certo? Patrícia, Tatiana, da Embase, online, tudo bem? Muitos amigos online. Bom, vou mostrar então um pouquinho para vocês da imobiliária. Espero que vocês gostem, tá? Vou virar a câmera aqui para que vocês possam olhar. O projeto arquitetônico aqui do escritório foi feito pela Embase Arquitetura. São nossas parceiras de negócios. Então, aqui é a nossa recepção, um espaço bem descontraído, nossa comunicação. Aqui a gente tem também um espaço onde trabalham os corretores, a nossa equipe. E aqui ao fundo também tem um espaço onde trabalha a nossa colega Josi, onde faz toda a parte de administração aí dos aluguéis, certo? Que nós administramos aqui na imobiliária. Então nós temos um espaço bem acolhedor, um espaço bem gostoso. Sejam bem-vindos à nossa live, Projeto Embase Arquitetura. Agora vou mostrar para vocês também um pouquinho. Eu estou fazendo um tempo, quero que vocês conheçam o nosso escritório e estou fazendo um tempo até todos os nossos colegas, nossos amigos conseguirem entrar na live. Então agora eu vou mostrar para vocês o nosso segundo andar, onde eu fico com o meu amigo Pedro Trindade, que já está aí. Aqui está o meu espaço, o espaço do outro colega. E aqui a sala do Pedro. Aqui é onde nós recebemos amigos, recebemos colegas, parceiros, num espaço muito legal, muito acolhedor, muito colorido. O Pedro gosta bastante de cores. E eu queria agradecer imensamente todo mundo que está aí assistindo a nossa live hoje, tá? Onde nós vamos abordar o tema perspectivas financeiras e fundos imobiliários, certo? Eu queria falar um pouquinho da questão institucional da imobiliária e do Pedro, tá? O Pedro é uma pessoa e eu, em conjunto a ele, nós nos preocupamos e cuidamos muito com a questão solidária, certo? Então eu poderia citar aí alguns projetos onde a Pedro Trindade participou, tá? Nós participamos ativamente com o nosso amigo, colega, parceiro, o Dr. Roni Quevedo, ao qual eu conheci quando cheguei no escritório, tenho muito apreço por ele, pela dedicação, que é o projeto da Universidade Católica chamado Fumo Zero, certo? Depois também teve o projeto Pé na Escola, em parceria aí com o Diário Popular, onde entregavam jornais nas escolas para os alunos estudarem e fazerem seus trabalhos, trazendo informação para a comunidade. E o tão conhecido na cidade de Pelotas, o Banco Madre Teresa de Calcutá, onde o Pedro é fundador e encontra-se na administração no setor de tesouraria até hoje. O Banco Madre Teresa, ele já tem 17 anos, certo? E ele atende vários segmentos, desde leite, alimentos, remédios, empregos, roupas, um aspecto geral. E o HU, o Hospital São Francisco de Paula, onde convido a vocês, numa oportunidade que tiverem de enxergarem ali o memorial do hospital, onde ele foi feito pelo Pedro Trindade, pela imobiliária,
e esse memorial ele fica bem no hall de entrada do hospital. Nós tivemos todo o cuidado de não divulgarmos com muita antecedência que essa live, além de ser uma live instrutiva e com um tema muito, muito importante, também se trata de uma live solidária. Então, o Hospital São Francisco de Paula, agradeço aí o pessoal por estarem nos prestigiando, o Wagner, que é do setor de comunicação e marketing, a Viviane, o Dr. Edevar, diretor do hospital. Estamos muito agradecidos e hoje eles acabaram fazendo uma publicação ali, uma comunicação interna no hospital e acabaram divulgando nas redes e nós sentimos a necessidade de pegar essa carona nesse pequeno intervalo de tempo aí e fazer essa divulgação também. Tá bem? Queria agradecer a todos que estão aí. Já vi vários amigos entrando na live. Espero que fiquem conosco até o fim. Vem bastante coisa muito legal, muito interessante. E eu tô esperando uns minutinhos, já vou chamar o Bira. Agora vou passar então a palavra pro Pedro, tá? E agradeço muito por vocês estarem todos presentes conosco nesse projeto. Então, vamos dar entrada aí na nossa segunda live do Café e Negócios. Boa noite, pessoal. Que alegria receber vocês aqui. Agradeço a atenção de todos. E a nossa live de hoje, ela trata de perspectivas econômicas e fundos imobiliários. E nós escolhemos, como há pouco a Monique falou, é uma live solidária. A gente vai, conforme a comunicação que nós tivemos por aqui, a gente vai fazer um gesto junto ao HU, Hospital Universitário, do qual a gente tem um apreço muito grande pelo trabalho que eles desenvolvem, pelo esforço que estão fazendo, pelas vidas que estão salvando. E mesmo que seja um gesto pequeno, mas vai ser de coração, vai ser um gesto, um esforço que a gente vai fazer, a imobiliária, em nome de vocês que estão aqui nos acompanhando. Bom, eu vou chamar o nosso convidado de hoje, tá? Nós vamos chamar aqui só um minutinho, por favor. Vou chamar o nosso colega aí, o Bira, que vai participar da live hoje. Só um minutinho, pessoal. Olá, Bira, boa noite, tudo bem? Tudo jóia? Vou passar a palavra para o Pedro. Boa noite, Bira, como é que tá o amigo? Tudo bem? Muito bem. Se quiser desarrumar tua câmera assim para aparecer mais um pouco, tá. E nós estamos nos ajustes iniciais. Então, Conectando. Olá, Bira, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Joia, vou passar a palavra para o Pedro. Boa noite, Bira, como é que tá o amigo? Tudo bem? Bem, tá bem. Muito bem. Agora... Se quiser desarrumar tua câmera assim para aparecer mais um pouco, tá. E nós estamos nos ajustes iniciais. Então, meus amigos, eu vou apresentar para vocês o nosso convidado de hoje. Nosso convidado de hoje é o Birajara dos Santos Vieira, é um amigo da gente. Ele é graduado em Administração de Empresa pela Universidade Católica de Pelotas, com muito orgulho, né, Bira? Muito orgulho. Tem o MBA em Gestão Empresarial pela Universidade do Rio Grande do Sul, pela URGS. Atualmente ele é diretor de uma empresa chamada AMB Consultores Associados Limitada, que ele vai explicar bem como é que é o trabalho. Ele trabalha com grandes investimentos, family office. Trabalhou conosco no Banco do Brasil, acompanhando. Fomos gerente no mesmo período em que eu trabalhava numa agência e ele na outra, trabalhando junto em comitê de crédito. E ele foi coordenador do Instituto Brasileiro de Governança Cooperativa, foi conselheiro independente da TECA, Tecelagens, em Blumenau, professor universitário da Universidade Católica e no curso de administração e no MBA de gestão financeira da Anguera. Também planejador financeiro, certificado pelo Instituto Brasileiro de Profissionais Financeiros, conselheiro também do Instituto Brasileiro de Governança Cooperativa e conselheiro fiscal também no Instituto. E por último aqui temos a certificação profissional no mercado financeiro de capitais desde o ano 2004. E de uma forma especial eu quero destacar
que, como eu conheci o Bira quando a gente trabalhava naquele trabalho bem tradicional de bancário, ele depois foi galgado a um cargo do qual eu admiro muito, tenho uma admiração muito grande pelo trabalho, que foi a criação da Private do Banco do Brasil. Ele trabalhava em Porto Alegre e ele foi guindado a um cargo onde ele coordenou o estado do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, os grandes investimentos. Então, esse que eu apresento para vocês, que é o Birajara dos Santos Vieira, vamos chamar de Bira, porque é o nome que a gente fica mais à vontade. Essa live é uma live entre amigos, mas trazendo conteúdo. O desejo do Café com Negócios, Bira, eu acho que está conosco aqui, Bira. Olha aqui, o Bira já recebeu em Porto Alegre. Eu preciso dizer a vocês que o Bira está em Porto Alegre, que a empresa dele é Porto Alegre. Depois ele passa alguns dados, mas... E a gente combinou pela relação e pelo aprendizado que eu tenho tido com ele. Sempre que eu tenho dúvidas do mercado financeiro, eu me socorro desse grande amigo. Então, eu gostaria que o Bira apresentasse um pouco do trabalho da MB, de como está, qual é o trabalho que é feito, e a gente, então, parte para o nosso texto. Tá bem. Muito obrigado, Pedro. Obrigado pelas palavras elogiosas. Eu fico muito feliz, muito contente de estar participando dessa live com você. A nossa amizade vem de longa data e o meu carinho por Pelotas é muito especial. São 7 anos que eu fiquei aí. Fui gerente em 2 agências do Banco do Brasil, Fragatinha, depois, quando dividiu a agência Centro, virou em 2 agências, eu assumi a agência Lobo da Costa. Fui professor na Católica, gostei, me formei lá e depois fui professor lá, fiz curso lá, inclusive mestrado em desenvolvimento social também foi lá, e quer dizer, eu tenho um carinho especial. Depois que eu vim em Porto Alegre, a convite do amigo Luiz Neuslin, eu voltei e dei aula no MBA. Na época era ainda a Federal Sul, e já estava num processo de transferência para Anhanguera. Bom, depois que eu era gerente, eu ainda era gerente em Pelotas, quando o Banco do Brasil estava numa dúvida sobre criar o seu segmento private próprio ou manter uma estrutura que ele tinha em São Paulo, que chamava Macru, e não estava funcionando muito bem, era uma parceria com o Deutsche Bank. Na época foram selecionados algumas pessoas no Brasil, né, e eu fui selecionado aqui no Rio Grande do Sul, para a gente participar desse projeto e, né, analisar tudo que estava acontecendo, então a definição se mantinha, aquela estrutura, você acabava para esse próprio. E no final da análise, a gente acabou optando por criar o private próprio no Banco do Brasil. Os bancos nacionais não tinham ainda esse segmento. Na época, era um segmento especializado para atender pessoas que tinham mais de R$1 milhão para investir. Esse limite, ele muda, hoje ele é bem mais alto, dependendo da instituição, pede um valor ou outro, né? Foi criado a Private, eu fiquei responsável aqui pela região sul, como você falou, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Passado algum tempo, começa a branquear o cabelo, você lembra que as instituições começam a oferecer algumas vantagens para a gente ceder o espaço para os jovens que estão chegando mais baratos. E com algum incentivo financeiro, a gente acabou optando por aceitar esse plano de antecipação de aposentadoria. Então, lá em 2007, a gente saiu do Banco do Brasil por intermédio deste incentivo. Eu e a minha sócia, minha esposa, também trabalhavam no mesmo segmento, e foi investido tanto para criar esse segmento, para a gente entender o segmento, entender essas pessoas, como elas agem, como elas enfrentam as suas questões domésticas e como se relacionam com os investimentos, e a gente entendeu que não era o caso de pendurar a chuteira, e sim oferecer ao mercado tudo que foi vendido. Então a gente saiu do Banco do Brasil, e uma semana depois a gente estava com a empresa montada, e o mercado chama de Family Office, é o escritório da família. A gente cuida
basicamente dos investimentos financeiros, mas também, além dos investimentos financeiros, a gente acompanha questões de interesse da família, como sucessão, planejamento sucessório, como fazer. Cada família tem a sua característica, os seus desejos, seus objetivos futuros. Questões tributárias. A carga tributária no Brasil é alta, provavelmente vai ficar mais alta ainda depois que a gente passar desse momento ruim que a gente está passando. Então, tudo que a gente puder economizar de tributos fazendo exatamente dentro da lei, é importante que a gente faça. Então, isso também está no escopo da nossa atividade, acompanhar isso as famílias. Hoje a gente atende 28 famílias com um volume de recursos financeiros aí bem acima de 500 milhões de reais. Então, isso nos obriga a ter um acompanhamento diário do mercado. Diuturnamente, a gente precisa estar atento ao que acontece no mercado, para que se possa fazer uma orientação adequada, seguindo aquela lógica nossa de, em primeiro lugar, preservar o patrimônio do cliente, em segundo lugar, buscar um ganho maior do que a média do mercado. Então, o nosso trabalho é focado cuidar dessas famílias em todos os seus aspectos e principalmente no investimento financeiro, que é uma parte bastante de qualquer ser humano nesse mundo capitalista. Muito bem. Bira, o Birajara, é assim, ó, o nosso tema agora, a gente vai entrar um pouco numa região bem árida, que é a questão da crise que nós estamos passando, que é o momento econômico que estamos passando. Essa crise, ela é diferente das demais. Na live anterior, Bira, eu lembro que eu citei os planos econômicos, tu lembra? Nós enfrentamos junto o plano Sarney, o plano Bresser, o plano Collor, o plano Verão e assim por diante, depois declinando para o plano real. Bom, mas aqueles planos tinham alguns mecanismos que eu vou chamar de mecanismo de fuga, mecanismos do qual existiam alternativas ou caminhos laterais. Essa situação que nós estamos enfrentando, primeiro, ela já não é localizada, ela é global. Segundo, ela atingiu todas as camadas da população, independente de renda. Terceiro, se a empresa tem interesse em continuar com uma certa atividade no outro país, ela vai enfrentar os mesmos problemas. Cessar as exportações, fechar os portos, fechar os aeroportos e interromper os meios de pagamento que vêm da atividade comercial. Agora há pouco ainda ouvi o presidente da Caixa Federal dizendo que liberou 100 bilhões. Então, o que o governo está tentando fazer? Ir na base da pirâmide para evitar muito desemprego, evitar muito desespero, muito sofrimento e minimizar a situação dessas pessoas. Então, dentro desse contexto que tu estás acompanhando o dia inteiro, alguma recomendação para quem está querendo investir, para quem tem algum recurso ainda, porque o pessoal já está trabalhando com a reserva, aquela reserva da reserva, para manter esse período. Então, eu deixo contigo para que tu nos dê um caminho de quais seriam as alternativas ou recomendações. Tá bem, Pedro. Bom, em primeiro lugar, a gente acho que precisa analisar com muito carinho, com muito cuidado, com muito respeito a crise que a gente está passando. A gente, né, você falou aí nos planos econômicos, e eu lembro das crises que a gente passou aí, passou convivendo com elas, né, cuidando de dinheiro, tendo que tomar decisões em cima de um cenário bem turbulento. Então, aí são inúmeras crises. Agora, recente, a gente teve a crise dos caminhoneiros, tivemos Wesley Day, tivemos 2008, tivemos uma série de crises ali. E vivendo essas crises, a gente aprende a respeitá-las, a saber que nenhuma é igual à outra. E esta, com certeza, é a pior de todas. Primeiro, você falou muito bem aí que ela não escolhe esta crise sanitária, que foi a primeira, o que se fala muito em ondas hoje. A primeira onda é esta crise sanitária, é a crise da saúde, que não escolhe vítimas. Ela não escolhe por faixa etária, a gente fala idosos mais vulneráveis, mas está morrendo muito jovem. Ela não escolhe o pobre, não escolhe
quem é famoso, quem não é. Está todo mundo nesse mesmo barco. E não temos uma solução. Solução para curto prazo não tem. Então, a segunda onda, que a gente chama de influência ou impacto no mercado, na economia, que aí, olhando a economia, os impactos dela, a gente consegue analisar como investir, o que investir ou o que não fazer. Então, como não temos ainda desta primeira onda, não temos ainda como medir o impacto na economia. A gente, às vezes, olha o ambiente que a gente está, e hoje eu olhava os dados de Pelotas e eu via, poxa vida, se eu estivesse lá em Pelotas, não estivesse olhando muito, muito, muito detalhadamente tudo, na minha cabeça ia passar que esta crise estaria já passando. Está no fim, isso já vai voltar tudo ao normal. Mas a gente pode ter certeza nas perguntas, nas respostas, são muitas dúvidas. Muitas dúvidas. A gente não sabe ainda a profundidade e a extensão, o tempo que a gente vai ficar com problemas da economia. Por quê? Porque não tem a solução ainda. Tem algumas aberturas, tem algumas retomadas, tem sim, mas retomadas com olho na doença. Não vai ter uma segunda onda sanitária. A gente vai ter que ir, como outros países já estão fazendo, abrindo com cautela, mas ter certeza que não vai ter uma lockdown aí mais pesado, que vai trazer um impacto maior na economia. A propósito, Bira, nesse momento eu tenho lido algumas críticas para os governos que trabalham com uma economia liberal, que incentiva o capitalismo, o desenvolvimento, o empreendedorismo, que é uma onda que a gente vem surfando aí, tanto nós quanto as outras economias. E desse momento aqui, as pessoas têm criticado algumas atitudes de que nós estamos partindo com uma política assistencialista, que é retorno de obras públicas, é auxílio a pessoas, aumento do Bolsa Família. Nós não vamos falar em política, nós vamos falar em economia. É o auxílio temporário, que 3 meses não vai resolver, a gente sabe que isso não é a solução para tudo, ali em 90 dias não haverá um emprego. E nós temos percebido que as empresas, todos os portes de empresas estão sofrendo com a questão do desemprego, que está lá batendo na porta, e a questão de capital de giro. Então, eu queria saber de ti, com relação à atitude da economia como macroeconomia, se esse é o caminho que nós temos que fazer agora, nós temos que aguardar uma sinalização para passar por esse período de turbulência. Então, é muito importante isso, Pedro. Isso aí volta essa questão econômica e que modelo seguir, né? Fala-se muito em uma postura liberal da economia, e a equipe econômica que hoje está no governo fala nesta linha. Ela seria não tão liberal, talvez mais um neoliberalismo, que tem algum espaço, embora mínimo, para o Estado agir. Só que em momentos como esse, a cartilha tem que ficar de lado. Em momentos como esse, a gente tem que lembrar do Keynes e endividar o Estado, uma medida muito séria para tentar evitar impactos muito grandes na economia. Quando todos os bancos centrais estão agindo de uma maneira mais ou menos coordenada e jogando muito dinheiro no mercado, muito dinheiro. Em 2008, aquela injeção de dinheiro que o Federal Reserve fez na economia americana, se dizia que era um tiro de bazuca para matar um bichinho pequeno. Se eu comparar números, hoje é uma bomba atômica. E essa bomba atômica pode não matar o porque lá em 2008 até hoje, 12 anos depois, muita coisa não voltou ao normal ainda. Então, quer dizer, é um impacto muito sério. A questão aí agora depois da crise, aí vai ter que se fazer as contas. O impacto no fiscal. Provavelmente o Brasil vai estar com mais do que 90% do seu PIB comprometido com dívida. Como resolver isso? Não dá para pensar agora. Ontem ainda estava acompanhando um economista e ele dizia, se pensar nisso agora, eu vou ter que dar um tiro na cabeça, porque é tanto antes disso, dá para pensar nisso agora.
Mas agora, uma coisa importante, Pedro, só para concluir, Sim, sim. nenhum agente, banco, pessoa, empresa, tem tantas informações para ter uma decisão, enxergar o futuro como os bancos centrais. Quando os bancos centrais estão assustados e colocando muito dinheiro, pode ter certeza que o bicho é feio. É muito mais feio do que a gente está enxergando. Não, na verdade, a gente tinha uma previsão, se não me falha a memória, 129 bilhões de déficit do orçamento, algo assim que estava aprovado. Só hoje, pela declaração do presidente da Caixa, já liberaram 100 milhões de reais para o auxílio emergencial. Ainda tem 60 bilhões para os bancos, para os estados, né? Renúncia de ICM, prorrogação, eu estava vendo aqui prefeitura. Então, realmente, essa conta vai ter que ser feita depois. Agora, o momento é emergência, né? É apagar o incêndio, apagar o fogo e depois ver o que vai sobrar, não é verdade? Que às vezes a pessoa diz assim, quando vai voltar ao normal? Nunca vai voltar aquele normal. Volta o que era antes, é verdade. É outro normal, né? Uhum. Ô, Bira, uma outra questão que eu queria ver contigo também é... Nós queremos falar um pouquinho sobre a diferença de poupar e investir. A gente tem conversado, né? Vamos entrar um pouquinho nessa linha, porque a gente já fez uma abordagem genérica, né? Se surgir alguma pergunta, eu deixo para o final, senão depois tu nos responde pelo Instagram mesmo, a gente atende as pessoas, né? Eu estava vendo algumas anotações que a gente fez aqui, né? Como lidar com o rombo de contas públicas, desafios de importações e exportações congeladas, vai elevar o índice de endividamento tanto do Estado, do governo, das pessoas físicas também. E nós vamos ter que recorrer àquele paternalismo do governo com obra pública, né? E quem vai pagar essa conta lá na frente? Então, Bira, eu queria mudar agora contigo uma questão interessante: poupar e investir. Antes disso, existe uma dúvida muito grande, eu atendo as pessoas aqui, junto com a Monique, e a gente, quando fala em comparativo de índice, comparativo de taxa de mercado, as pessoas dizem, não, mas a taxa é 4,25, é 3,75, era 14, e se refere à taxa Selic. Eu gostaria que tu falasse para a gente, descomplicando o marketing, como se diz, a taxa Selic. Explica para a gente o que ela baliza, como é que ela faz essa questão. Essa aí é uma questão interessante. Isso aí é o nome de um sistema onde são negociados títulos públicos. Então, o governo, né, através do Banco Central, né, o Tesouro através do Banco Central, ele coloca à venda títulos públicos por intermédio desse sistema e ele tem metas que ele gostaria que fossem atingidas. Meta seria o máximo de juros que eu pretendo pagar nessas operações aqui. Então, ele coloca lá, ele diz assim, amanhã, hoje começou a reunião do Copom, amanhã provavelmente a taxa Selic vai cair de 13,75 para 3,25. Alguma chance de cair diretamente para 3, já nesta reunião. Então, a partir do final desta reunião, está definido que o governo deseja que, na sua venda de títulos públicos, a remuneração seja no máximo essa. O mercado, na hora de comprar, aqueles bancos que estão lá autorizados a fazer as operações lá no sistema, eles fazem a oferta que ela pode ser dentro da meta definida pelo governo, pode ser maior ou pode ser menor conforme o interesse, conforme a lei da oferta e da procura. Digamos que o governo estivesse precisando muito vender os títulos e o mercado tivesse uma liquidez muito grande, e o governo disse, olha, eu quero vender a 3,5. E o mercado podia dizer, não quero 3,5, eu quero 13,55. Então, os negócios sairiam nessa taxa de 13,55. Então, esta meta definida pelo Banco Central não é uma taxa praticada no mercado diariamente. Ela é a meta definida pelo Banco Central. Os negócios que acontecem no sistema Selic, a média do dia, ele dá a média qual foi a Selic do dia. Ela não foge muito daquilo que está ali, ela está muito próxima. Tá? Não, pois não, pode concluir. Isso. Então,
Eu havia te perguntado sobre a diferença de poupar e investir. Eu gostaria que nós entrássemos nessa linha de raciocínio para chegarmos ao fundo de investimento. Porque, claro, nossas lives têm um limite de tempo e a gente também quer tornar cada vez mais atrativo. Então, a diferença de poupar e investir, e que tu nos fale um pouquinho do perfil dos investidores, para que a gente possa entrar em fundo de investimento. Tá bem, isso aí são coisas importantes. Bom, a gente fala poupar, poupar é não gastar. Não gastar, eu posso guardar o dinheiro embaixo do colchão, posso colocar na caderneta de poupança, posso colocar em alguma aplicação aí que me dê uma rentabilidade muito baixa. Então, eu estou poupando. Para que eu possa dizer que eu estou investindo, eu preciso que aquelas coisas que eu deixei de comprar agora, porque eu poupei, porque eu guardei o dinheiro, eu possa comprar no futuro e talvez mais. O que eu quero dizer com isso é que se a inflação, né, a minha inflação, as coisas que eu compro, subirem mais do que a rentabilidade do meu dinheiro, eu não estou investindo. Pelo poder de compra, né? Eu estou perdendo poder de compra, eu estou empobrecendo. Né? Talvez fosse melhor que eu comprasse tudo hoje e não guardasse o dinheiro. Claro que não é isso, né? Mas seria mais ou menos essa a diferença. Então, eu investi, eu vou sim poder comprar no futuro mais do que eu deixei de comprar agora com esse dinheiro. Então, quer dizer, a rentabilidade tem que ser maior do que a inflação. E aí tem os números aí, nenhum órgão vai medir a inflação de cada um de nós. As coisas que eu compro, as coisas que você compra, as coisas que cada um compra. Então, cada um tem... Na verdade, Bira, nós conversávamos esse dia, né? Cada um de nós tem uma inflação porque é o pacote de produtos e serviços que nós consumimos, né? E os índices são variáveis. Então, o mercado diz que o que for a rentabilidade que for acima do IPCA, ele é ganho real. É o ganho acima da inflação. Ele é, como regra geral, pode ser, mas no particular, cada um tem que fazer a conta, né? A regra geral diz que é tudo que eu ganhar. Assim, o IPCA, ano passado, fechou, né, 2019, com 2,90 e alguma coisa. Eu tenho certeza absoluta que as coisas que eu compro subiram mais do que 2,9 no ano passado. Certo. Eu vou pedir uma participação rapidinha da Monique, ela vai fazer uma comunicação. Deixa eu chamar para que eles venham. Tudo bem, Bira? Tudo jóia? Estou aqui aprendendo tudo sobre o mercado financeiro. Olha. Eu queria interagir um pouquinho com o pessoal que está assistindo da live, que o pessoal fique à vontade se tiver algum questionamento, tá? Se tiverem alguma dúvida, se por uma eventualidade o Bira não puder responder de pronto, nós respondemos depois pelo direct, tá? Então, o intuito dessa live é que as pessoas entendam, né, que a gente aprenda junto e que todas as dúvidas sejam sanadas. Se a gente não conseguir sanar nesse momento, posteriormente, tu responde pra gente, né, Bira? Perfeito, perfeito, é isso mesmo. Joia. Outra coisa, eu gostaria muito de pedir que o pessoal... olha aqui o Chico, olha aqui o Chico. A doação vai ser com ela, Chico. Tem um pessoal que está entrando na live que não participou desde o início, tá? Nós gostaríamos de anunciarmos que essa live é uma live solidária para o Hospital São Francisco de Paula, aqui de Pelotas, tá? Que são nossos parceiros. Nós vamos entrar agora no segundo momento. Tudo bom, pessoal do hospital? Olha aqui. Nós vamos reverter em máscaras, tá? Para esse pessoal que está aí na linha de frente. Então, o que eu gostaria de pedir? Cliquem no aviãozinho aí, chamem amigos. Nós vamos entrar agora nesse tema aí, fundo de investimento, né? De fundos imobiliários. E, se possível, tragam mais pessoas, porque nós vamos doar a quantidade que for necessária aí para contribuir com o hospital, tá? Então, Bira, quero te agradecer de novo essa participação e vamos, então, passar para a parte aí de fundos imobiliários e eu vou passar a palavra para o Pedro, tá bom? Combinado.
Bira, retorne, Bira. Então, Legal. a distância dos 2 metros aqui, né? A vigilância sanitária tem esse controle. Ô, Bira, é o seguinte, vamos falar um pouco sobre fundos. Eu gostaria que tu explicasse para o pessoal que está nos acompanhando sobre fundos de investimentos, para depois, então, tu nos explicar bem como é que se compõe um fundo imobiliário, de que ele vive, aonde que ele investe o dinheiro, aonde estão as perspectivas, a previsibilidade e rentabilidade. Então, fala para a gente de fundo de investimento, como é que essa cota é formada, quem controla, que tu é um especialista no assunto, então eu aguardo de ti. Tá bem. Bom, os fundos de investimento foram alternativas que foram sendo criadas ao longo do tempo para que o investidor comum, não aquele gigante lá, Warren Buffett e outros, pudessem acessar vários mercados. Então, hoje, no passado, a gente tinha poucas alternativas. Então, a gente prestava o dinheiro para um banco, e o banco pegava aquele dinheiro, utilizava ele para financiar automóvel, para desconto de duplicata, para cheque especial, para tudo, e tinha o compromisso, a responsabilidade de nos devolver o dinheiro no vencimento ou quando a gente pedir. Depois, foram criadas mais alternativas que, por intermédio do fundo de investimento, a gente pode comprar títulos públicos, pode comprar ações, pode aplicar no mercado de juros, aplicar em crédito privado, que é uma coisa que subiu muito. Uma perguntinha, existe fundo de renda fixa e de renda variável? Gostaria que tu colocasse também nesse contexto. Perfeito, perfeito. É uma diferença básica quando a gente fala renda fixa e renda variável. Renda variável é tudo aquilo que ninguém tem o compromisso de nos comprar numa determinada data por um determinado. Eu posso falar isso sobre um automóvel, sobre um terreno, uma casa, sobre uma ação, sobre uma cota de fundo imobiliário. Eu compro na expectativa de algum dia vender por um preço mais alto. Mas quem vai me dizer que vai estar mais alto é o mercado. Não tem nenhuma regra que defina que alguém deva me comprar por algum valor ou por algum tipo de correção. Quando é renda fixa, a gente já tem fixado isso. A gente tem um vencimento, a gente tem um indexador, que se for pré-fixado, a gente já sabe o juro que vai receber antes mesmo do vencimento. Mas se utiliza muito, a maior parte do mercado, né, utiliza títulos de renda fixa pós-fixado. Bom, mas como é que é a renda fixa se eu só vou saber depois quanto eu vou ganhar? Mas ele está fixado que eu vou ganhar, por exemplo, 100% do CDI, ou 100% do IPCA, ou IPCA mais 1%. Então, quer dizer, tem regras definidas, fixadas. Eu consigo fazer alguma conta e ter uma previsibilidade maior do que eu vou receber. O mercado de renda variável, e mais os derivativos, ele oferece alternativas de a gente ter um ganho maior, mas com volatilidade, porque não tem ninguém que tenha o compromisso de nos pagar aquele valor numa data certa. Então, o mercado, conforme o mercado estiver andando, aqueles títulos, aqueles ativos, eles serão mais procurados ou menos procurados, e essa lei da oferta e procura vai fazer com que suba ou caia o preço dos ativos que estão ali dentro. A cota, ela é definida pelo valor do dia dos ativos todos que estão ali dentro, dividido pelo número de cotas emitidas, a gente tem o valor da cota. E essa cota varia conforme o dia, né? Uma questão também que nos leva a pensar é se tem valor mínimo inicial essa aplicação, se tem imposto de renda no resgate, e como funciona esse mecanismo. E para completar com uma resposta só, eu te pergunto o seguinte: os bancos, no dia a dia, propõem ao correntista que aquele valor que está sobrando na conta corrente, o valor positivo, vamos chamar assim, seja, então, aplicado com resgate automático. Então, quase todos nós pegamos um extrato, tem ali qualquer valor com resgate automático. Por que com resgate automático? Por que tem essa disponibilidade tão rápida? Qual é a diferença do resgate automático daqueles que têm o resgate D+1, D+2, D+3? Então, eu queria entender a tributação, se pudesse, o resgate automático e os outros fundos.
Tá bem. Esses fundos de resgate automático, eu vou falar mais em fundos de resgate automático e não LCA ou outros tipos que também podem ter os resgates automáticos. Mas os fundos de resgate automático, via de regra, eles são de curto prazo. O fundo de curto prazo tem uma tributação de 20% sobre o ganho, independente do tempo que ficou o dinheiro aplicado. Se foi um dia, um ano, 2, 3, 4, 5, é 20%, é uma tributação só. Normalmente eles rendem muito menos, eles entregam uma quantidade muito menor. Primeiro tem essa questão da tributação e segundo é que tem um serviço embutido. O banco está cobrando um serviço embutido ali, te aplicar automaticamente e resgatar, e por isso ele tem uma taxa mais alta. Então, via de regra, esses fundos com ele tem uma rentabilidade bem menor do que um fundo que seja ter mais um. Eu tenho que ligar para o banco e dizer, resgata para mim aí, que eu vou precisar de você. Então, esses fundos aí, eles normalmente têm uma rentabilidade um pouco maior. Quando o fundo é de longo prazo, aí ele tem uma tabela regressiva de imposto, né? Ele começa com 22,5, e conforme o tempo vai passando, ele vai reduzindo, cai até 15. Então, ele tem esta diferença ali. Esse valor já é abatido na cota, no resgate. Então, quando faz a declaração, ele declara o valor recebido, porque já está tributado na fonte. É isso? Isso. O banco já informa que a obrigatoriedade, né, o responsável pela retenção é o banco. A gente não oferece mais a tributação no imposto de renda. Ô, Bira, então acho que agora a gente vai entrar em fundos imobiliários, que eu acho que é alguma coisa que a mim me causa muita curiosidade, e eu tenho lido algum assunto e vejo algumas citações que o fundo de investimento imobiliário são condomínios fechados de pessoas que aplicam seu capital nesses condomínios, na verdade, né? Reunimos um grupo de pessoas. E eu sei que tu trabalha com fundos imobiliários, eu sei que tu elegeste alguns de tua preferência, não é o caso. Então, qual é o foco da aplicação dos fundos imobiliários? E qual a base de rendimento deles? Como entra no fundo e qual é a maneira de resgate? Explica para nós um pouco. Fundo imobiliário, que eu acho que é a curiosidade maior do pessoal que está conosco. Tá bem. Só eu fiquei devendo uma resposta para você quando falou de perfil de investidor, né? Perfeito. Então, isso é um detalhe muito importante e num momento desses, um momento de indefinição, um momento em que, como aconteceu, o mercado brasileiro, global, não foi brasileiro, global, do dia 19 de fevereiro, por aí, ao dia 23 de março, entrou em pânico, total pânico. Então, despencaram bolsas, despencou todos os ativos. Então, foi um momento de pânico geral, em que aqueles valores dos ativos que estavam sendo negociados absolutamente não representavam os fundamentos daquele ativo. Era totalmente lei da oferta da procura com movimentos irracionais que jogaram os preços para baixo. Então, apareceram inúmeras oportunidades. E essas oportunidades, aí aparece, daqui a pouco, aquele investidor um pouco mais arrojado, ele já começa a achar que está na hora de comprar e aproveitar essa barganha e vou começar a comprar porque eu tenho dinheiro, eu tenho liquidez, eu tenho dinheiro em caixa. E aí a gente tem o outro lado, que é a euforia exagerada, momentos adequados, que não se consegue medir. Quando a gente fala em perfil do investidor, a gente tem lá tem lá aquele investidor mais conservador, que normalmente as instituições lá colocam uma plaquinha na testa. Você é conservador, você é moderado, você é arrojado. E aí tem um leque de produtos que são oferecidos a cada um desses. É claro que a gente deve refinar esse perfil. Cada um deve pensar, refinar um pouquinho o seu apetite ao risco. Eu consigo dormir bem à noite se o meu investimento em um dia tem uma rentabilidade de 1%, e no outro dia ele cai 0,5%, no outro dia ele sobe 0,2%, no outro dia ele cai 1%, no outro dia ele sobe, no outro dia ele cai. Se eu tenho o perfil
né, de correr risco buscando uma rentabilidade média maior, eu tenho um perfil mais arrojado. Se eu perco o sono, se eu quero ver todo dia meu dinheiro ganhando um pouquinho mais, mesmo que esse pouquinho mais seja até eventualmente menos do que a inflação, eu tenho um perfil conservador, né? Então eu não devo fugir do meu perfil. Em busca de uma rentabilidade um pouco maior, daqui a pouco, olha, nesse momento a bolsa caiu, né? Não é possível que uma empresa como a Petrobras, de um dia para o outro, passe a valer 40% menos, e outras tantas empresas ali que caiu muito. Então eu vou comprar aquela ação. Eu devo respeitar o meu perfil e me segurar para não fazer esse tipo de coisa se o meu perfil for conservador. Eu posso perder o sono. Essa ação pode cair mais. É um momento de muita... Então, Bira, nós estamos aí faltando em torno de uns 10 minutos, e eu quero um minutinho de encerramento depois, então eu tenho que te fazer mais uma pergunta aí. Tá. Eu gostaria que tu deixasse as tuas considerações e qual é a orientação que tu daria para as pessoas que estão, assim, principalmente empresários, pessoas que estão preocupadas com esse tipo de investimento. Aliás, eu estou lembrando do seguinte, tu deixou em aberto, ficou uma questão aí, os fundos imobiliários aplicam em que tipo de atividade? Acho que tu podia voltar um pouquinho para nós responder, que eu recebi uma pergunta aqui sobre isso. Aonde que eles aplicam o fundo imobiliário? É isso. Então, que tipo de empresa? É isso. Um fundo imobiliário é uma modalidade interessante, né? Muito interessante, porque o mercado imobiliário ele é muito interessante. O mercado imobiliário você conhece muito melhor do que eu, mas ele tem uma característica muito interessante e a grande maioria das pessoas entende, enxerga essas vantagens de investir no mercado imobiliário. Mas, como qualquer outro negócio, ele tem algumas coisinhas, por exemplo, como liquidez. Não necessariamente eu consigo vender pelo preço que eu acho que vale no dia que eu quero vender. Então, essas coisas eu posso ter, como um fundo imobiliário, eu posso ter, se eu comprei um imóvel para alugar, eu posso ter vacância, eu posso ter, ficar sem alugar durante um período, me dando despesa. Então, tem essas características. E aí, o fundo imobiliário, eu tenho dito aqui para os clientes, ele é um meio termo entre a economia real, que é o imóvel em si, o tijolo, lá, com o investimento financeiro. Porque eu negocio estas cotas do fundo imobiliário na Bolsa de Valores como se ela fosse uma ação. Só que ela não representa uma empresa, ela representa um volume de imóveis que foram comprados com o dinheiro dos cotistas. Mas qual é o ramo de imóveis que é o foco dos fundos imobiliários? Eu quero chegar nesse momento aí. Tá. Só para tentar exemplificar um pouquinho, digamos que nós nos juntemos aí em Pelotas e um grupo de pessoas para comprar o shopping de Pelotas, para comprar o prédio ali onde funciona o fórum, para comprar mais 2 outros empreendimentos. Aí a gente junta aquele valor lá, digamos que seja o custo desses imóveis seja lá 30 milhões, e nós juntamos 40 milhões. Com esse dinheiro, nós compramos esses imóveis, ficamos com o dinheiro em caixa para cobrir as primeiras despesas e depois, eventualmente, comprar mais imóveis. O lucro que vai ter o nosso investimento, ele vai ser os aluguéis recebidos desses imóveis, que a gente vai tirar a taxa de administração, o custo de administrar isso, e distribuir para os cotistas, como se fosse um aluguel. O fundo ele tem aquelas vantagens tributárias que seria o aluguel, ou a cota, aquilo que a gente recebe mensalmente, aquele dividendo, ele é isento do imposto de renda. Então, quando eu comparo um aluguel direto, eu tenho um benefício tributário interessante aí. E a cota, quando eu vender a... Então, o fundo imobiliário, como você perguntava antes, ele pode ser de lajes corporativas, ele pode ser de shoppings, de galpões logísticos, pode ser educacional, de prédios só para educação, pode ser de agências bancárias, de hotéis, de hospitais, pode ser residencial, pode ser híbridos, pode ter de tudo um pouco. Como eu falei ali, nós compramos o shopping, compramos o prédio fórum, compramos mais 2 prédios residenciais e um prédio comercial. Ele é misto, né? Ele é híbrido, ele tem de tudo um pouco. E ainda tem, isso tudo que eu falei, é o que o mercado chama de fundo imobiliário de tijolo, porque tem os imóveis ali. E tem os outros
Tem E fundo tem a imobiliário. valorização, além da renda, fica com a valorização do imóvel, né? O imóvel está... O patrimônio está valorizando o PL, o patrimônio líquido dele, que É, não tem. então ele tem risco, como tem qualquer imóvel, que seria Sim, sim, a sim, sim. inadimplência. Só que se eu tenho um único imóvel, é diferente de eu ter vários imóveis dentro de um fundo. Então, a vacância, dificilmente todos vão ser desocupados, né? Dificilmente todos vão dar calote numa crise. Sim. Então, ele tem mística, né? Uhum. A Monique tem uma questão aqui, eu gostaria de passar, porque a gente está. Vou ter que No fazer livro. daqui a pouco. Eu quero lembrar a todos os amigos que essa live é uma live solidária, o Bira está participando com a gente também, com uma contribuição solidária importante. Feliz com isso, fico feliz. O HU, eu vou lembrar novamente que o HU, nós somos amigos do Chico, fizemos gestos dentro das nossas possibilidades, evidentemente, né? Então, eu vou passar aqui para a Monique, ela tem uma questão. Solidariedade, Pedro. Solidariedade é uma marca registrada do Pedro e é a coisa mais importante neste momento que a gente está vivendo agora, né? Com certeza, com certeza. Não dá pra gente ficar mais uma hora aqui, não? Eu recebi, Bira, 2 perguntas, tá? E tu só registra aí, não precisa responder agora. Depois responde pra gente que eu mando pro pessoal pelo direct, tá? Tá bom. Uma é do Eduardo Cruz Almeida, é um amigo nosso aqui do escritório, amigo do Pedro, e ele quer saber, é o seguinte, ele sabe que todos estão sofrendo nesse momento, mas se tivesse que definir qual é a empresa que está sofrendo mais, é aquela maior, a gigante ou a pequena? Tá? Questão 1. E a questão 2 é do Maicon Vence, meu irmão, e ele quer saber a tua posição com relação a qual é a tua expectativa pós-pandemia. Não sei se tu consegues. Nós vamos fazer outra live para responder. Essa do Maicon é mais demorada a resposta. É mais demorada. Mas aí, no teu tempo, responde para nós e eu encaminho para ele. A do Eduardo, a gente poderia até fazer um comentário rápido sobre isso. Tá? Rápido, nós temos 5 minutos. Tá bom. Então, bem rapidinho. Vamos pensar assim. Nesse caso, a gente tem as duas coisas acontecendo que facilita a gente fazer analogia. Nós temos uma crise sanitária em que, se uma pessoa que for acometida desse vírus, se ela tiver com a imunidade baixa, ela tem um risco alto de demorar muito para melhorar ou até não melhorar. Certo. Da mesma forma, é uma empresa e é um governo. Então, a empresa chegou neste momento com as suas condições financeiras, pouco caixa, com dívida alta, no limite ali, ela vai ter sérios problemas ou provavelmente não chegar do outro lado. Certo. A grande empresa, de maneira geral, até porque eu peguei dados recentes aí, no ano passado, de 31 de dezembro passado, sobre as sociedades anônimas do Brasil, e mostra uma condição, uma saúde financeira muito grande, muito boa, comparado com o período de 2016, aquele período de recessão, depois teve uma mudança de governo, muita coisa quebrou naquela época, então a gente tem condições bem melhores nas maiores empresas agora. O mercado vai ser menor, com certeza, ao final dessa pandemia, muito menor, vai ser disputado por menos competidores também. Certo. Então, todos vão chegar, os que chegarem lá, vão chegar chama os carros, mas provavelmente vão ter um passo maior, talvez, porque muitas menores, a tendência é muitas menores não chegarão lá. Os incentivos são mais para as empresas que estavam melhores de saúde do que... Todos esses incentivos não vieram para quem estava mal. Agora eu vou me salvar, eu estava mal, agora vai vir incentivo, vou me salvar. Não vai salvar. Isso. O que pode salvar essas pequenas empresas é os R$600 ali. Não, isso não resolve, né? Bira, eu vou passar a palavra para o Pedro, tá? Nós estamos com 1 minuto curto. Eu quero te agradecer, tá? A tua dedicação,
ao teu envolvimento aí conosco na live, tá? Quero agradecer também a todas as pessoas que nos acompanharam durante essa 1 hora. Gostaria que fossem 2 horas, mas podemos repetir. Tragam todas sugestões de temas que nós teremos todo o prazer em esclarecer. Bira, te agradeço. Vou passar então para o Pedro, tá bem? Obrigada, boa noite, viu? Boa noite, obrigado. Se cuidem. Tá joia. Oi, Bira, retorno aqui para encerrar, que estão me sinalizando que está terminando. Então, eu já quero deixar um agradecimento. Sei que tu é uma pessoa justa e sabe atuar muito bem no mercado. E eu gostaria que você ficasse mais um minutinho conosco para fazer o encerramento e uma reflexão junto contigo e todos que estão conosco. Nós vamos fazer a reflexão das palmeiras. O vento de 80 a 90 km por hora pode destruir muitas árvores. O furacão destrói ainda muito mais. Tem estudos que indicam que a palmeira consegue suportar 150 km por hora. Ela possui na sua natureza flexibilidade, elasticidade e consegue manter em pé por causa das suas raízes. Nós temos que aprender com as palmeiras. Nós não tínhamos previsões que o ano 2020 tivesse dificuldade tão grande quanto essa. Então, nós devemos aprender como as palmeiras, preparar para momentos difíceis. Nós vamos aprender mais e vamos criar maiores raízes. E hoje ainda li fizeram uma pergunta, por acaso, para o Papa Francisco, né? Foi uma leitura, e perguntaram para ele como é que a gente enfrenta dificuldades. E ele respondeu assim, perguntaram o que fazer com dificuldades. Ele respondeu assim, tentar superá-las, senão paciência para convivê-las. Não devemos nos assustar. Nós temos que ter tempo para compreender a situação, inteligência para buscar o caminho e coragem para seguir em frente. Então, eu quero agradecer a todos vocês. Nós tivemos ali uma média de 80 pessoas nos acompanhando. Nós vamos arredondar para 100 pessoas e vamos doar 100 máscaras para o HU. Já está tratado aqui com a Monique. Vamos fazer essa entrega com muito carinho, com muita dedicação, que é o que a gente tem. E nas próximas lives a gente procura uma outra alternativa. Bira, tenho muito que te agradecer. Desejar um abraço para ti, muito grande, estás aí em Porto Alegre, bons negócios e que a nossa amizade se fortaleça cada vez mais.